Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um Além da Estética, porque aqui, quando o conhecimento flui, a conversa se expande. Eu estou aqui hoje com a doutora Jussara, ginecologista, a dona de uma gargalhada maravilhosa. Gente, ela tem uma felicidade, assim, maravilhosa de passar. Eu conheço ela há pouco tempo, mas a gargalhada ficou. Né? E eu acho que isso já é uma característica sua, não é? Eu gosto de bagunça, gosto. Gosto de bagunça? Gosto. E eu fiquei sabendo que ela é pé de valsa, gente, adora dançar. E eu Engano vou tirar bem. prova disso. Mas, doutora Jussara, conta pra gente, como que você iniciou a sua trajetória? Você já estava aqui me contando, então a gente já decidiu conversar, né? Voltar porque um pouquinho na linha do tempo, né? A conversa flui, né? E a gente vai embora. Então, eu sou de Bangu, né? Conjunto habitacional, Dom Jaime Câmara, né? Uma favela vertical. E a minha infância foi ali. E a minha família era uma família bem humilde. A gente vem, né, de quando foram construir o SEASA. E aí teve uma desapropriação da onde a gente morava e a gente nossa família foi conduzida para o conjunto habitacional, né? Então a gente está lá desde 1972, se eu não me engano. Fui para lá com 6 anos. Mas eu fui aquela criancinha que tinha uma paixão muito grande por leitura. Eu era uma menina que sempre fui a primeira aluna do colégio, né? Fui do pelotão, desfilava com a bandeira, né? Então eu gostava muito de ler, porque apesar de lá em casa a gente não ter a minha família não ter muita instrução, tinha assim, uma paixão por livros. Meu pai gostava muito de comprar revista e meu pai me presenteou quando eu tinha 4 para 5 anos com um conjunto que eu tenho até hoje, que é a minha primeira enciclopédia. E aí eu fiquei fissurada com aquelas, queria saber o que estava escrito ali, perturbava minha mãe todo dia. Minha mãe, coitadinha, tinha que ficar lendo aquilo para mim, até que acabou que eu aprendi a ler. Foi até bom, né? E aí você aprendeu a ler sozinha? Não, aprendi a ler porque ela tinha que ela teve que dar o jeito dela de me ensinar. Você conseguiu aprender a ler antes de ir para a escola? Consegui aprender a ler bem cedo, né? E naquela época eu entrei no colégio na 2ª série, né? Aquela situação toda. E aí, o que acontece? Ao longo dessa história, né, para resumir, eu me entendi com um desejo muito grande de ser médica, né? Então, eu tive um desejo bem precoce de ser médica. E na minha família não tinha ninguém com esse desejo. Você começou a querer ser médica com 6 anos? Não, eu comecei o meu desejo de ser médica se deu por volta de 9 anos de idade. Quando eu tive hepatite, e hepatite tipo A, que é uma hepatite que se cuida com ou sem, ou apesar dos médicos, é uma hepatite bem benigna, e minha mãe me levou numa policlínicazinha. E o médico que estava lá, ele começou a falar para minha mãe tudo que eu tinha, e eu fui olhando aquele homem falando com tanta certeza, com tanta precisão, e ele acalmando minha mãe, que minha mãe estava extremamente nervosa, porque eu estava ictérica, né? Então, assim, ele falando, não, que era isso, que era aquilo, ele explicando, eu falando, gente, eu quero fazer isso, olha só como é que minha mãe está ficando tranquila, como é que ele está dando uma certeza, eu estava nervosa também, né? E aí eu falei, eu quero ser médica. O nome dele era Rubens, Dr. Rubens. E aí eu me apaixonei pela medicina através do Dr. Rubens. E aí a vida seguiu, né? O ginásio, na época existia ginásio, eu fui fazer meu 2º grau, já comecei a buscar caminhos. Porque quando a gente vem ter uma história assim, um pouco difícil para caminhos científicos, né, universitários, uma família que não tem essa visão, a gente começa a desenhar alguma coisa. Sim. E eu tinha que desenhar alguma coisa. Sim. Então eu comecei a pesquisar onde tinha tudo grátis, né? Então assim, existia o Exército da Salvação, que tinha o curso de atendente de enfermagem grátis. Peguei minha amiga Marina, né? Um beijo para Marina, uma amiga maravilhosa que eu tenho. Marina, vamos fazer esse curso? Vamos. Aí a gente ia lá e informava como é que fazia. E aí a gente conseguiu fazer esse curso, né? Nesse meio tempo, descobri que a Cruz Vermelha tinha o curso de instrumentação cirúrgica, que também era no mesmo esquema do 0800. Aí nós fomos lá na cidade, conseguimos, né? Nossa família deixou. Antigamente, as crianças tinham um pouco mais de autonomia, né? Então, fomos até lá e comecei a fazer a minha instrumentação. Só que aí veio o período do vestibular, eu tinha 16 anos na época, e aí eu fiz o meu primeiro vestibular para medicina e não passei, né? Então, aquilo para mim foi uma dor, assim... Ficou frustrada?
Não, meu pai falava isso para mim, que eu estava frustrada, mas eu não estava não, fiquei muito, foi assim, caiu a ficha de que tudo que eu tinha estudado nos colégios públicos, humildes da região, não conseguiriam fazer eu chegar no que eu queria chegar. Suficiente, entendi. E aí eu tinha que vencer isso. E aí eu tinha uma madrinha, que essa minha madrinha tem, mas ela já se foi, ela falou, ela trabalhava numa área burocrática da secretaria e eu tinha feito 40 pontos, era 6 Gran Rio, e o corte para poder ir para a segunda fase era 48. Minha madrinha fez um almoço para mim, me parabenizou, disse para mim que eu fui maravilhosa, que o pessoal do serviço dela disse que eu tinha arrasado, aquilo foi um negócio assim. Falei, madrinha, ela aí, questão de tempo. Questão de tempo, eu vou estar indo na sua formatura. Isso aí vai acontecer. Beleza. Aí eu peguei, fiquei meio que com medo, porque nas questões lá da minha família, meu pai falava assim, você precisa ajudar em casa, né? Aquela questão toda. E aí eu falei assim, eu não vou tentar de novo para medicina, não. Porque... E para medicina a gente tem que se dedicar ali, né? Integralmente para poder estudar. Não, eu tinha o problema de passar. Eu queria passar, eu achei que eu não ia passar. E aí o meu pai... aceitou pagar um cursinho na época para mim. Minha mãe conversou com ele muito. Que meu pai achava. Você acha que nem ele acreditava? Não, meu pai não via futuro nisso. Ele achava que eu estava querendo uma coisa que não. Porque outro dia eu estava conversando com uma outra pessoa aqui, né? Que nós da comunidade, muitas de nós, né? Acham que não é pra gente. E meu pai achava que não era. Você tem que fazer alguma coisa que, seja mais palpável. Isso. Tem que ser uma coisa que seja mais... Que você vai alcançar. Isso aí é muito pra você. Você não vai chegar, você não vai conseguir. Meu pai falava, isso é coisa de gente rica. Você não vai conseguir. A gente é preto, a gente é pobre, não dá e tal. Beleza. Aí minha mãe conversou muito com ele, graças a Deus, né? Ele aceitou lá, dar o jeitinho dele, que coitado também, ele não tinha essa fortuna toda pra ficar pagando cursinho pra ninguém. E eu fui pro cursinho e ele falou pra mim, olha, é a última vez. Você foi para um cursinho vestibular, para fazer o vestibular de novo. E lá no meu cursinho, os meus professores me estimulavam, falavam assim, você tem que fazer para medicina, você vai passar, você vai passar, você vai passar. Porque já estavam vendo seu potencial, né? Que você conseguiu aí 40 pontos. Falei para eles de uma escola assim, pública. Não vou fazer não. Aí eu tinha um professor de química que ele era muito engraçado, Salustiano. Aí ele falou assim para mim... Eu falei assim, eu estou em dúvida se eu faço enfermagem, se eu faço nutrição, se eu faço biologia, porque eu queria era medicina, né? Aí ele falou assim para mim, compra o jornal de domingo. Eu falei, não, lá em casa todo domingo tem jornal. Aí ele falou assim, então você procura nos classificados onde tem mais emprego. Tu não está querendo uma ponte para chegar no que tu quer? Eu falei assim, sim. Aí eu peguei o jornal de domingo e realmente para enfermeiro tinha bastante oferta, né, de trabalho. Eu falei assim, bom, já gosto, já estou dentro, eu fazia o estágio de instrumentação. Sim. Já estou entendendo o que o enfermeiro faz, que é uma profissão apaixonante, né? Eu amei muito, né, a faculdade de enfermagem. E aí eu falei, eu vou fazer o vestibular para enfermagem. E graças a Deus eu passei para a UERJ, né? Uhum. E aí entrei num universo diferente, já dentro de um polo acadêmico. E gostei demais, né, do que eu aprendi, muito do que eu hoje faço, né? Tem muito da minha faculdade de enfermagem, que ao contrário do que as pessoas entendem, que a medicina é uma continuação da enfermagem, não é? A enfermagem é outra ciência, é outro potencial de trabalho, é completamente diferente. Porque então, quem cuida mesmo do paciente é o enfermeiro, né? O planejar, né? O enfermeiro, ele vai planejar esse cuidado, ele vai direcionar uma equipe, ele vai organizar o que vai ser feito dentro daquela logística. O diagnóstico quem fez foi o médico, né? O trabalho do médico foi o diagnóstico, foi medicar, e ele vai entender com a equipe como ele vai fazer fluir aquilo para que tudo aconteça. Então, me apaixonei. Foi uma faculdade assim, maravilhosa. Eu fui monitora de administração, porque tudo que eu aprendi de administração, que eu hoje aprendi na faculdade de enfermagem. E aí eu descobri, no meio do tempo, né, que a Unirio, a gente poderia fazer vestibular e não precisar ter 2/3 de frequência a gente podia trancar direto. Então, eu prestei 2 vestibulares para a Unirio enquanto eu fazia a faculdade de enfermagem. Uhum. No meu segundo vestibular, eu fui aprovada em 13º lugar, para uma faculdade federal. Então, assim, aquilo para mim foi, conseguiu o que foi queria muito finalmente, bom. Né? Então, eu terminei a minha faculdade de enfermagem, né? Porque eu precisava terminar o que eu tinha começado. Trabalhei muito tempo com a enfermagem, fazendo a minha faculdade de medicina.
E aí eu fui para o caminho que eu queria direcionar para mim mesmo e deu tudo certo. E por que você escolheu a ginecologia? Então, desde lá atrás, né, eu já tinha esse desejo do cuidar de mulheres, né? Que foi desde quando eu comecei a ter contato com pacientes, foi bem lá, enquanto fazia lá o meu estágio de atendente de enfermagem, eu fui aprendendo quanto as mulheres necessitam de outras mulheres assistindo, ajudando, pegando na as mão, particularidades, né? A vergonha, né? Desconstruir alguns tabus, isso tudo vai acontecendo muito com a ajuda de um bom profissional. Então eu entendi essa necessidade. Num dos livros que eu sou coautora, eu falo muito da questão de eu vir de uma família de mulheres fortes, né? A minha avó era analfabeta, mas era uma pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Eu tenho a minha mãe viva até hoje. Eu tenho uma irmã que ela, de um limão, ela faz milhões de limonadas, né? Tia, madrinha. Então, assim, eu acostumei com aquela força feminina, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que elas pouco se cuidavam. Né? Elas não tinham muito tempo para elas. Não se olhavam. Não se assistiam. E talvez por não terem um contato com pessoas que incentivassem isso e direcionassem Até porque isso né? era uma coisa da mulher, né? Eu preciso cuidar da casa, dos filhos, do marido. Mas é aquela coisa mesmo que a gente estava conversando de se olhar no espelho e falar... Essa sou eu. Essa sou eu, preciso. E se reconhecer, quando a gente se olha no espelho, a gente precisa se olhar e se reconhecer. Essa sou eu. Entender as nossas necessidades, né? Aceitar e gostar ajuda. do que tá vindo também, né? Aceitar ajuda e tudo mais. Então, eu já fui fazer a minha faculdade de medicina já com essa intenção da ginecologia, né? E graças a Deus as coisas se encaminharam da melhor maneira possível. Eu pude, terminando a faculdade, passar para minha residência, me especializar em ginecologia e obstetrícia, né? E ao longo desse tempo também tive uma paixão por algumas outras práticas e especialidades, né? O meu mestrado é em saúde da família. Eu sou especialista também em gestão de saúde da família e entender essa questão toda do território, das diferenças de assistência. A atenção primária de saúde sempre foi uma área que me trouxe muito interesse, né, de entender. E tive oportunidade na minha carreira na rede pública, que hoje eu sou aposentada da rede pública, de atuar muito com gestão, com saúde coletiva, né, com grupos de mulheres. Eu tive muita oportunidade. Sempre as mulheres estavam ali à sua volta, sempre, né? Sempre. Então, tive muitas oportunidades por esse caminho. E na rede privada, durante muito tempo, eu atuei como pré-natalista, como emergencista na área de obstetrícia. Hoje eu já atuo na obstetrícia, mas não dessa forma, porque eu trabalho com casais que desejam uma gravidez saudável. Então, eu tenho um programa de organização de uma pré-gestação, né? Importantíssimo isso, né? Eu lembro que você falou da icterícia, e quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, gente, isso é importantíssimo a gente fazer esses exames antes da gente engravidar, né? Vai fazer esse controle, se o casal se organizar para a gestação. Por quê? Porque eu sou O negativo e o meu marido é O positivo. Então, nós tínhamos incompatibilidade sanguínea. Eu, RH, com 20 anos, ele também, a gente não sabia disso. E o meu filho nasceu com icterícia devido à incompatibilidade sanguínea. Sim. E aí eu tive que tomar uma vacina na época também. Porque o meu segundo filho poderia vir com uma doença, poderia vir doente. É protocolo. Né? E aí, mas mesmo assim, mesmo tomando a vacina, eu tive diabetes gestacional, eu tive descolamento de placenta e eu quase perdi aquela gestação por causa da incompatibilidade sanguínea. E isso é real, a gente precisa, né? Tá casado, quer ter filho, orientar vai fazer... a alimentação, a diabetes gestacional, muitas vezes a mulher vai se preocupar quando já está gestante, então você tem que organizar as questões alimentares, né? Ver se essa insulina está tendo uma atuação engraçado adequada, que do né? meu filho eu engordei 23 quilos na minha gravidez, da minha filha eu engordei só 9. Porque eu já sabia como que era, né? Primeiro que eu nunca tive problema com engordar. Eu era muito magrinha. Eu pesava 58 quilos, né? Com 20 anos eu tinha 58 quilos. Então, eu nunca tive problema de engordar. Comia e não engordava. Sim. Quando eu engravidei, foram 23 quilos a mais. E eu não perdi, eu fiquei com eles. Quando eu engravidei da minha filha, eu já estava com 73 quilos. E aí, eu já comecei a me
me regrar ali, e mesmo assim eu tive problemas, né? Então, porque já deveria estar lá com seus receptores de insulina já um pouco obstruídos, alterado, né? isso. Com certeza. E aí é fundamental fazer esse exame pré-gestacional, né? Pra gente poder saber. Organizar, porque eu sou uma entusiasta da medicina de estilo de vida, né? Então, muitas coisas as pessoas estão muito habituadas com o médico prescrevendo medicação, né? Mas eu trabalho muito com essa questão dos hábitos, do estilo de vida, de reorganizar essas questões, não são fáceis. Tratar antes da doença acontecer, né? Ou você diminuir riscos do que quando você já tem a doença, né? Você vai começar a dar mais qualidade para a tua vida. Se você é um hipertenso e você começa a oferecer mais qualidade para a sua vida, com certeza seus níveis de pressão vão melhorar, né? Possa ser até que você não fique completamente estável, né? A nível de uma questão de normalizar completamente. Mas vai diminuir a quantidade de medicamento que você usa. Tudo isso vai começar a mudar na sua história, né? Assim como a diabetes, assim como a síndrome metabólica e todas as outras doenças que estão relacionadas ao mundo moderno, né? Porque a nossa evolução chegou, graças a Deus, estamos no século XXI, mas ele trouxe as doenças não transmissíveis, né? As doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças do sucesso do mundo, né? Que é a diabetes tipo 2, resistência insulínica, a hipertensão, que tudo está muito associado a como a gente vive, né? O excesso de carboidrato, né? O sedentarismo, todas essas questões vão de somando, fora para né? dentro, né? Que a gente traz para nossa vida. Isso vai somando, vai vindo, e se você já tiver genes, né, que possam ser estimulados por o teu mau uso do seu dia a dia, isso aí é uma bola de neve, né? Com certeza. Mas, Jussara, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, foi o que a gente estava conversando, é que você se define como uma fênix. Né? E a fênix, a gente sabe que, né, ali pela história da fênix, ela é aquela ave que ela chega ali numa certa idade, ela vai para um canto, ela se queima todinha para poder renascer novamente das cinzas. O porquê que você se define como uma fênix? Eu nem só me defino, como chamo todas as mulheres que conversam comigo, minhas pacientes, elas já chegam no meu consultório falando: chegou uma fênix, e aí, minha fênix? São minhas fênix, né? Eu acho que toda mulher é uma fênix, né? Porque essa reinvenção, essa renovação, ela pode acontecer em vários ciclos da sua vida, né? Muitas vezes na adolescência, muitas vezes na fase reprodutiva, muitas vezes num período gestacional, num puerpério, num climatério, numa menopausa, né? Eu sempre falo que eu trabalho no poder de uma fênix, né? Até um quadro meu dentro do meu programa. E eu falo da força dos 5 R's, né? Que é a resistência, resiliência, né? Reinvenção, renovação e ressignificação. Então, as mulheres precisam sempre, ou instintivamente, sem saber que estão fazendo isso, ou buscando fazer isso. A gente está sempre fazendo alguma coisa por esse caminho, né? Estamos resistindo, estamos sendo resilientes, né? Estamos nos renovando, buscando nos reinventar, né? Sim, com certeza. E nos ressignificar. E eu acho que todas nós temos um pouco da fênix, e ela fala muito quando você vê, né? Como eu, por exemplo, que fui mãe solo, está ali naquela incumbência de criar 2 filhos, de oferecer o melhor para eles, né? Então, eu acho que uma mãe solo, ela é uma fênix, né? E eu comecei a ser uma fênix quando eu me separei, né, com 27 anos. Então, assim, dali eu já tive que começar a me reinventar para conduzir 2 seres sozinha, né? Então, eu acho que a fênix, ela fala muito com a gente, né? Com todas nós. E o espelho? O espelho é muito importante, né? Eu, quando faço a dinâmica do espelho, a gente vê muito isso, né? Que a gente tá para todo mundo, né? A gente tem aquela coisa do degrau, a gente está lá embaixo, a gente nunca está entendendo o nosso potencial, o que a gente está fazendo direitinho, a gente sempre está vendo aonde tem erro, onde tem falha, e qualidade para quem nós somos, a gente muitas vezes não consegue, né? Então, às vezes, a gente faz uma dinâmica, uma mulher, né, olha lá a imagem dela, e ela não consegue atribuir 3 qualidadezinhas para ela, né? A gente nem tá pedindo muito, né? Gente, então, ó, nós vamos fazer um convite para você, né? Aí é onde que você está agora. Para um pouquinho, pega um espelho, se olhe. E aí você faz o que a
que a doutora Jussara falou. Coloque 3 qualidades que você tem. Não pensa muito, não. Seja rápida. Porque se você pensar muito, talvez você não ache. E a gente precisa achar essas qualidades dentro da gente. Porque são muitas, né? São muitas, a gente só está pedindo 3. Porque, gente, eu estava conversando com ela e eu costumo dizer, e eu falo aqui sempre, se nós não estivermos bem, ninguém ao nosso redor vai estar também. Com certeza. Todo mundo vai cair, porque Com é um certeza. efeito dominó. Sim. Vai caindo, né? E Porque a se mulher, essa fênix, né? que está se renovando o tempo inteiro, ela não está bem, ela não está forte, vai pro cantinho, vira cinza e renasce de novo. Sim, e sempre vai ter esse tempo, né? Sempre é tempo de acontecer isso, porque muitas vezes a pessoa acredita assim, eu já estou com tal idade, eu já não posso mais, isso não me compete mais. Gente, enquanto a gente está aqui na Terra, está respirando, o coração está batendo, é hora. Sempre né? é uma etapa diferente, uma etapa nova. Sim, são momentos novos, a gente vê, eu sou professora de medicina, eu vejo lá na faculdade agora, tem muitas pessoas fazendo medicina agora, né? Depois de que já tem sua vida pronta, e às vezes eu conversando com os meus alunos, eles falam, eu tenho interesse de fazer determinada especialidade, mas não sei se vai dar tempo. Gente, vocês chegaram até aqui, vamos embora, né? Esquece esse negócio de relógio, né? Esquece verdade. esse negócio de tempo, né? Realmente, a gente não sabe até que dia que a gente vai ficar aqui, até aqui nessa terra, né? Senão, mas enquanto nós estamos aqui, a gente não pode ficar parado. Né? Vamos fazendo. E sem colocar muita expectativa também. Sim, né? Porque sim. às vezes a gente coloca tanta expectativa em algo e talvez Deus queira utilizar a gente de uma outra o forma. Planejamento seja outra, o planejamento seja uma outra, o caminho seja um outro, né? E é muito interessante falar sobre isso. É verdade. Porque nós estamos falando aí, você entrou agora e a gente volta a bater na tecla aqui do 40 mais. Né? A partir dos 40. O que eu vou fazer a partir dos 40? Gente, a vida só está começando a partir dos 40, né? E hoje a gente fala isso com uma tranquilidade muito boa, né? Mas durante muito tempo, por conta do etarismo, né? As mulheres, elas tinham vergonha de falar a sua idade, falavam baixinho, né? Ninguém pode saber quantos anos eu tenho. Isso pode me impedir de algumas coisas, eu vou estar velha, né? Como se só ela no mundo envelhecesse, né? Assim que a gente sai ali do útero, a gente começa a envelhecer, ali né? em cima da mulher, né? Por exemplo, os cabelos brancos. Com todo o respeito a quem gosta, mas enquanto houver tinta na farmácia, eu não ficarei branca. Mas é pelo desejo da gente. Eu também tenho esse desejo, né? Mas tudo bem, tem mulheres lindíssimas com seus cabelos brancos. Com seus cabelos brancos. Tem mulheres lindíssimas que raspam a cabeça, né? Sim. Não estão com cabelo nenhum. E a gente tem o direito de escolher. assumir o que a gente queira, né? Isso aí. Teve um momento, há uns anos atrás aí, que alguém me convidou para fazer uma palestra. E eu falei assim, eu vou falar de menopausa, eu vou falar de climatério. Não tem como você mudar esse tema, porque assim é um tema. Aí eu falei assim, caramba, aí devia ser esse tema, né? Porque quem estava me fazendo o convite era uma mulher já acima dessa faixa de idade. E ela não estava ainda entendendo que a idade é o de menos. E o que ela estava passando, né? No momento, é verdade. E a idade é o de menos. É uma contabilização, né? Cronológica ali, aquela questão ali do tempo, né, que tem que ser contado. Mas quem você é? Quem você está sendo aos 40? Quem você está sendo aos 50? Quem você está sendo aos 20? Aos 18? Aos 15? Aos 70, aos 80? É quem você está sendo, quem você está conseguindo ser naquela faixa. E sempre você pode ser melhor, né? Você sempre pode ser melhor do que você foi ontem. Ser a sua versão. Cada vez que você vai tentando pelo menos, a sua melhor versão. Melhorar a sua versão, entendendo que nem sempre a sua melhor versão vai ser igual à melhor versão da sua irmã, da sua vizinha, da sua colega de trabalho. Claro. Somos você únicas. Você tem que entender a tua trajetória, o teu andar, né? Então, apesar da gente ter esse entendimento, a gente entende que não é todo mundo ainda que vê assim. Então, eu me dedico muito às mulheres 40 mais, eu sou escritora, eu escrevi um livro e, de repente, pausei, né? E nesse livro eu faço muito ali uma fala entre algumas mulheres que se conhecem num consultório médico, e essa médica faz uma ginecologia integrativa, né?
E elas começam a falar sobre os pilares da medicina de estilo de vida, elas começam a modificar os seus pensamentos e elas vão entendendo a essência que é ter a maturidade, né, dos 40 a mais, e como elas têm ainda um tempo lá para viver, para se cuidar melhor, para ter ali hábitos mais saudáveis, né, para entender os seus limites e suas possibilidades. O importante, o mais importante de tudo é a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe quem, tem certeza de quem nós somos, tudo flui, né? Com certeza. Mas vamos mudar de assunto aqui e vamos falar de Mulheres que Brilham. Opa! Mulheres que Brilham, um evento que você é embaixadora, né? Eu sou a franqueada do Rio de Janeiro, né? Eu dirijo Mulheres que Brilham aqui no nosso estado. Mas esse movimento ele surgiu em Campinas com a comendadora Lilian Bonfim, né? Ela que é a idealizadora. E eu fiquei sabendo pela internet, há 3 anos atrás, eu fui na 2ª edição, e a partir daí eu me apaixonei pelo movimento, e durante um tempo, eu indo, participando, nesse contato, né, que nós criamos, né, nós temos uma amizade independente das questões de trabalho, ela me convidou para ser a organizadora aqui no Rio de Janeiro. Sim. E a gente vem trabalhando com Mulheres que Brilham aqui no Rio. Dia 21, agora a gente vai ter um evento, né? Dia 21, gente, Mulheres que Brilham, vamos estar lá, né? Brilhando, porque nós merecemos, né? E é um movimento que, o que me chama a atenção entre várias questões, né? É que é um excelente marketing digital, né? Para mulheres visionárias, mulheres que querem falar da sua história. Mulheres empreendedoras. Que de todos os nichos, né, podem estar ali. O legal é essa mistura, né? Porque uma vai conhecendo a história da outra, sabendo que é capaz, nós que pode, as superações. Sim, nós que temos determinadas profissões, a gente às vezes vai num congresso só de ginecologia. Então eu só conheço ginecologista, né? Você vai num congresso só de biomedicina, você só vai conhecer biomédicos. Quando a gente faz alguma coisa assim nesse reboliço todo, a gente vai conhecendo se mistura. Advogada, né? Meninas que trabalham com cabelo, né? Sim, e acaba que uma profissão precisa da outra. Sim, e a gente vai ali entendendo, conhecendo, aprendendo, né? Que tem coisas, trabalhos maravilhosos que a gente às vezes nem tem assim, essa expertise, né? Do conhecimento. Então é muito bom a gente ter essa mistura, mulheres. E outra questão também que é muito legal é que às vezes você já é uma personalidade dentro da sua área de atuação, mas tem uma pessoa começando agora, ela está junto ali, ela está fazendo ali uma parceria, né, com você, está aprendendo, está lendo de você, está sabendo que você também chorou, né? Porque às vezes a gente conta só os sucessos, não conta todas as dores também que aconteceram no meio do caminho, né? Às vezes a gente teve que dar passos para trás para poder dar outros mais à frente. Então, eu acho que é interessante ter essa questão. Porque a gente inspira, né? Uma inspira a outra, né? Uma conta para outra, como é que conseguiu resolver determinada situação, que você fala, poxa, de repente, se eu utilizar esse método, né, que ela está falando aqui, com certeza, eu posso, de repente, ver uma luz aqui onde eu não estou conseguindo, nesse momento. É porque quando você pensa que é um ponto final, pode ser apenas uma vírgula. Verdade. Né? E gente, mulheres, quando se juntam, quando dão a mão uma para outra, uma mulher, para levantar a outra, ela tem a certeza de quem ela é. Sim. Né? Ela não tem inveja da amiga. Ela não há competição entre elas, porque ela dá a mão, ela fala, levanta, porque você consegue. Levanta, vamos juntas, né? Verdade. E essa troca, essa experiência é sobre isso. É sobre você olhar dentro do olho da outra e falar assim, não desiste, você vai chegar, você vai conseguir. Né? E nesse congresso, nessa festa maravilhosa que vai ter, gente, porque a gente realmente precisa disso. A gente precisa desse reconhecimento, de reconhecer umas outras, né? Então, doutora, olha ali para a câmera e convida toda essa mulherada aí do Rio de Janeiro para poder participar desse evento maravilhoso. Nós estamos praticamente encerrando. Até segunda-feira a gente ainda tem tempo, tá? De vocês estarem conosco, de participarem da edição da revista. O jantar ainda vai ser possível se estender um pouco mais a procura. Mas pensem na importância que é deixar a sua história registrada,
deixar que até esse momento foi assim. A gente não sabe daqui a 5 anos, daqui a 10, mas até agora foi assim a sua história. E essa tua história pode ajudar uma mulher que nesse momento não está muito bem. Quando ela ler aquela tua história ali, ela fala, é possível, ela conseguiu. Eu vou, com as minhas armas, com as minhas ferramentas, tentar conseguir também. Deixa um arroba para elas também, né? Mulheres que Brilham Rio. Rio de Janeiro, que tá escrito lá, né? Mulheres que Brilham Rio de Janeiro. Segue a gente lá, que eu tenho certeza que você vai ficar encantado. Estejam com a gente. E se não estiverem prontas para estarem na revista, vão ao jantar. Estejam conosco, nós vamos ter uma noite feliz, a gente vai agradecer a Deus, vamos dançar, vamos comemorar, né? Porque eu acho que sempre que o primeiro aplauso, né, de uma mulher tem que partir das suas próprias mãos, né? Com certeza. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Que a gente, às vezes, comemora tanta vitória de todo mundo, né? E a nossa a gente não fica meio que, né, com aquela timidez de ter o nosso próprio aplauso, né? Porque só a gente sabe onde a gente pisou, né? Então a gente tem mais é que se aplaudir. É isso aí. Você tem que se olha no espelho agora e fala, eu venci. Foi mais um dia. Eu mereço. Eu mereço, né? né? Eu mereço. E bate o palma, hein? É isso aí. Bata bastante palma para você mesmo. Doutora Jussara, foi um prazer te receber. Foi um prazer te conhecer. E volte mais vezes, né? A gente tem muita história ainda para poder contar, ainda para poder falar, né? Foi um prazer também muito grande. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? Nós tivemos uma conexão recente, mas foi bem intensa, né? Verdade. Você é uma mulher muito admirável, uma mulher que brilha e uma fênix. Isso aí, renascendo das cinzas todos os dias, Com certeza. Parabéns, tá? Muito obrigada. A gente encerra por aqui, gente, com a nossa frase mais especial do mundo. A vida está além da estética.